Fala galera, me chamo Jonathan Fernandes, está na plataforma de número 202, estou aqui com ela, né, mais uma artista criana, mais um artista do meu estado que eu trago aqui com todo o carinho do mundo, sempre que eu vejo um artista local e que eu tenho a oportunidade de trazer para esse podcast. Vocês já me conhecem, já me acompanham há muito tempo, sabem disso, não só com artistas, mas qualquer pessoa que trabalha com algum investimento, com alguma coisa relacionada à arte, à cultura, eu tento conversar, porque eu tento dar uma certa visibilidade, e a Keliane é um exemplo disso. Eu queria que você já se apresentasse, falasse quem você é. Muito obrigado por ter aceitado o convite, muito obrigado também pela paciência com a minha agenda. Que isso, eu que agradeço, meu Deus, eu fico lisonjeada, né, essa é a palavra. Fico muito feliz por estar participando, né, desse projeto que você criou, né, uma plataforma de podcast, acho muito legal. Eu fico muito agradecida, obrigada, de verdade, estou muito feliz. Bom, eu sou a Keliane Gomes, eu sou cantora, canto na noite, sou professora de música também, e sou mãe, sou esposa, é isso que eu sou. Da hora. Então você é formada em música mesmo? Em música, isso. Da hora. Você formada em música. No ano passado, meio do ano passado. Me formei em agosto, mais ou menos, do ano passado. Uhum. E você entrou pra faculdade em que ano? Você lembra? Foram 4 anos, né? Então, foi ano passado, foi o que, 2020 que eu entrei? 2020, né? Nem me lembro. Nem lembro. Por aí. Beleza. Eu vi essa pergunta porque eu entrei pra faculdade de música em 2014. 2014? Acho que foi 2014. Sim. Só que eu passei só uma semana lá, na UFAC. Eu não me formei pela UFAC. Dá pra ver, porque foi 4 anos redondinho, então não foi pela UFAC mesmo. Exato, porque justamente por isso, por essa demora, que o pessoal me falava, né, eu conheci alguns alunos da UFAC, né, e eles me falaram que tinha greve, e os horários eram muito ruins. Tinha uma aluna lá que, para ela não ficar gastando com ônibus, né? Para ela não ficar tendo que ir e vir, entendeu? Ela passava o dia todo na UFAC, às vezes era uma aula de manhã e a outra noite, ela tinha que passar lá a tarde toda para poder ficar esperando a próxima aula. E aí isso me quebrou. E aí, na época, eu tava grávida, eu falei, não vai dar certo, né, pra eu estudar por aqui. Eu me formei pelo Claretiano, foi EAD. Da hora. Semi-EAD, né? Semi-EAD. Da hora, legal. Vamos tentar traçar uma linha do tempo, né, Keliane, assim, de quem é a Keliane na infância, na adolescência, como que a música entra na tua vida, se você sempre gostou de música, sempre quis essa área. Conta um pouquinho pra gente. Vamos lá. Bom, eu cresci no lar evangélico, né, graças a Deus. Eu sou cristã, sou evangélica, e eu cresci nesse meio, no meio cristão, no meio de ir pra igreja. Meu pai, ele era um músico da igreja. O pai tocava o que tivesse precisando lá, ele tocava, né? Se fosse o baixo, violão, guitarra, ele tocava. E eu cresci acompanhando meu pai nos ensaios da banda, nos ensaios, a minha mãe também nos ensaios de círculo de oração, e eu participando sempre das crianças, adolescentes, depois dos jovens, enfim. Eu cresci, então, no meio musical, porque a igreja, querendo ou não, a igreja é um meio musical. Isso que fez eu criar esse gosto, né, pela música, né? Foi o meu pai, na verdade, né, que me deu esse gosto musical, entendeu? Inclusive foi ele que me ensinou a tocar o violão. Meu pai que foi meu professor. E a partir daí, de que eu comecei a tocar o violão com meu pai, eu quis fazer aula de música, né, em escola de música, né, daí eu fui pro canto também, aí eu aprendi o teclado, depois eu comecei a dar aula em escola de música, sem faculdade, né, comecei a dar aula pras criancinhas lá. Eu não sou daqui também, é importante falar isso, né, eu não sou, hoje eu sou acriana porque eu já moro aqui já há 7 anos, né, mas eu não sou nascida daqui, eu sou do interior de Rondônia. E aí, eu trabalhei na escola de música lá no interior de Rondônia, lá em Paraná. Trabalhei lá muito tempo atrás, dando aula para as criancinhas, né, musicalização infantil. E aí, isso foi
me dando vontade de trabalhar mais com isso, né? E aí eu comecei a fazer a faculdade, estou até hoje aí trabalhando com isso. Da hora. Eu não sabia não que você não era criana, mas você é já Desculpa, era pra eu ter falado. Não, mas tudo bem. Mas você já virou a criana de convivência, né? Não tem como. Os meus filhos são acrianos. Pois é, então. Os meus filhos são acrianos, né? Então é isso, é respeito ao Acre, né? Meus filhos são acrianos, agora eu sou acriana também. Com certeza. Não tem como não você vir pro Acre e não se tornar uma acriana. A convivência verdade. O sol é muito quente. É verdade. Até o meu sotaque, né, mudou um pouquinho, porque o interior de Rondônia, é interessante falar isso aqui. No interior de Rondônia a gente fala igual um rosteiro, assim, né? Lá no interior, né? Porto Velho não. Porto Velho é parecido com aqui, eu acho, né? Sim. E que puxa é porta, porquê, puxa esse R, né? E em Ji-Paraná, que eu sou de Ji-Paraná, né? Interior todo de Rondônia, a gente fala interior, olha, igual eu, tá vendo? Sim. Porta, porteiro, porquê. Então a gente puxa esse R, né? E eu já tô puxando o R aqui do Acre, né? Porque querendo ou não, a gente acaba pegando um pouquinho do sotaque, né? De onde a gente convive, claro, né? Convivência afeta muito. É verdade. Eliane, eu não gosto muito de entrar nesses assuntos que eu vou entrar agora, mas a sua história é um pouco peculiar, então eu acho que vale a pena a gente ir por esse caminho, porque você falou que nasceu num lar cristão. Eu sou cristão hoje, né? Mas eu não nasci num lar cristão, na verdade eu nasci num lar bem religioso, com várias religiões. A minha infância todinha regada a várias religiões. Minha mãe saltava de religião como um macaco pula de galho, sabe? Então foi muito isso, tipo igreja católica, espiritismo, testemunho de Jeová, tudo eu experimentei um pouco. Mas assim, eu nunca tive restrição dentro de casa em relação a muita coisa que eu tive quando fui para a igreja. Então é até um pouco contraditório, o caminho foi um pouco inverso, assim. Em casa eu ouvia de Legião Urbana, a Zé Ramalho e a Raul Seixas e a Claudinho Bochecha. Quando eu entro na igreja eu não posso mais ouvir essas coisas que eu ouvia em casa. E aí você, como sendo uma pessoa da música, como é que isso funciona para você e a sua fé? Eu acho que é uma pergunta boa de se fazer, eu acho que seria legal te ouvir, assim. Então, né, justamente estava conversando isso ontem com meu esposo, né? Muitos ainda me julgam muito ainda, eu não gosto nem muito dessa palavra, né, ai, me julgam, não gosto muito dessa palavra também, meio clichê, mas muita gente me vendo com maus olhos, né, acham que não é uma profissão adequada para mim, né, e tudo mais, né, que eu estou pecando. Não, muitos não entendem ainda como um trabalho, como uma profissão. É porque eu canto na noite, né? Eu canto em barzinho, canto em restaurante, e é música secular, né? Agora, o que eu penso sobre a música secular, sobre o cristão e a música secular, né? Tem a música secular e a música profana, né? Eu acho, assim, que eu, como cristã, eu tenho que analisar o que eu tô cantando, né? Tá entendendo? Eu tenho que analisar o que eu tô cantando. Então, por exemplo, as minhas músicas, o meu nicho musical, né, o meu repertório, ele é MPB, pop rock e internacionais, algumas internacionais que eu coloco. Então, eu dou uma analisada na letra. Eu analiso a letra. Peraí, essa letra, ela tá difamando a minha fé? Essa letra, ela tá prega algo que eu não acredito, entendeu? E às vezes a letra está falando de amor, às vezes a letra está falando de um amor, né, entre um casal, ou às vezes até entre uma mãe e filho. Um amor, assim, puro. Por exemplo, eu gosto muito de Djavan, e aquela música mesmo. Porque é dentro do meu coração eu tenho guardado pra te dar. Meu Deus, essa música, a letra dela é perfeita. A letra dela, nossa, é linda, linda. Então eu não vejo maldade, entendeu? Sim. Né? Eu não vejo o pecado de cantar essas músicas, né? Mas muita gente, né? E a minha história é um pouco engraçada. Eu posso contar já? Pode, fica à vontade. Então, é porque assim, como eu cresci no meio cristão, né? Como eu cresci no lar evangélico, então eu cresci cantando na igreja, né? Aprendi a tocar os hinos da harpa, inclusive eu amo os hinos da harpa, viu? Eu também. Aprendi tocando violão, né, os hinos da harpa ali, não foi na cruz, enfim. E cantando na igreja também, só, né, os hinos, os louvores, né. Então, o meu pai, né, que é o meu grande mestre, né, do violão, ele fica um pouco chateado até, né, por eu estar cantando na noite hoje, né. Ele fica um pouco assim, ele não concorda e tal. Mas eu iniciei
Eu comecei a cantar na noite há um ano atrás, em maio, mais ou menos, por causa do meu... Isso, tá recente. Eu comecei a cantar na noite, não foi pra mim, sabe? Não foi assim, pra eu ter um dinheiro extra, porque eu já dava aula, né? Não foi pra eu ter um dinheiro extra, pra eu ter, sabe? Não foi pra minha pessoa, entendeu? Eu comecei a cantar à noite por causa do meu filho. Eu vou entrar na minha história aqui, eu acho maravilhosa a minha história. Quem sou eu, né, pra achar minha história maravilhosa? Cada um acha a tua história maravilhosa. Sim, sim. Enfim, meu filho, ele é autista, né? Eu descobri o autismo dele há 2 anos atrás, quando ele tinha 2 anos. Hoje ele tem 4 anos, né? E eu tive o laudo dele há 2 anos atrás. Eu me vi assim, sem saída, sabe? Eu coloquei em algumas clínicas para fazer terapia, né? Mas não tive resultados. Assim, eu não vou falar o nome, né, das clínicas que eu coloquei, mas eu não gostei, sabe? Assim, fiquei muito chateada com uma certa terapeuta que, não vou citar nomes, tá bom? Fica tranquilo. Né, que segurava ele pelas pernas, que ele queria sair, ela não deixava, ela agarrava ele, prendia ele nas pernas pra ele fazer atividade, ele não queria fazer, entendeu? E assim, ela me mandou um vídeo desse e eu fiquei indignada com esse vídeo, né, quando ela me mandou. E aí o laudo eu tive há 2 anos atrás, né, quando ele tinha 2 anos, e eu passei muita raiva com um plano com plano de saúde, exatamente. Eu passei muita raiva com plano de saúde, sabe? Plano de saúde que não queria disponibilizar, né, as terapias, né? Então, eu paguei Unimed, e a Unimed muito enrolada, passei raiva com a Unimed. Eita, falei que não ia citar o nome, né? Não pode citar. Acabei citando o nome da Unimed. A Unimed pode. Ah, tá, tudo bem. Né? Aí tinha um plano também da PM, a PM só disponibilizava, acho que 30 minutos de aba por semana. Então é muito pouco, né? Era resumida a nada, né? E aí, uma certa madrugada, olha, deixa eu falar, é interessante isso aqui. Uma certa madrugada, né? Eu chateada, sabe? Eu vendo o vídeo que a terapeuta me mandou, ela agarrando ele pelas pernas, né? Que eu te falei. Vendo o vídeo dessa terapeuta, fiquei indignada com esse vídeo, né? E aí eu fiz uma oração, assim, muito sincera com Deus, né? Eu falei com Deus, assim, com uma conversa mesmo com Deus. Falei, Senhor, me mostra algum lugar, algum lugar que seja bom, que me dê resultado, que dê resultados, né? Que eu veja, sabe, meu filho se desenvolver, né, e que eu tenha condições de pagar, ou que tenha algum plano de saúde que cubra, né, que cubra essas terapias, entendeu? E eu fiz essa oração com Deus, né, assim, muito sincera. Eu tava muito chateada, muito angustiada, porque eu não via solução, entendeu? Assim, eu fiz essa oração, eu falei, Senhor, mas que eu consiga pagar, que eu ache um plano de saúde bom, né, pro meu filho. E aí eu descobri uma clínica muito boa, assim, que eu gostei muito. São profissionais, assim, excelentes ali. Posso falar o nome? Pode. A clínica Evolubrink, da psicóloga Luciana. Ela é maravilhosa, uma psicóloga maravilhosa, que ela tem metas, tem plano de desenvolvimento, sabe? Tudo no mapinha, assim, sabe? Num gráfico, né? E no gráfico ali eu sei onde meu filho tá, eu sei onde ele tem que chegar. Você tá entendendo? Tem metas, assim, que a gente tem que alcançar com ele durante as terapias. Eu acho, assim, muito legal. Porque as terapias que ele fazia antes, né, há 2 anos atrás, assim, que eu descobri, né, o autismo, ele era uma coisa assim que ele não tinha o que, sabe? Eu não via lógica. Tá, tô fazendo isso pra quê? Não tinha um porquê ele tá fazendo isso, entendeu? Não tinha uma meta, não tinha um plano, entendeu? Assim, não tinha um plano estabelecido, entendeu? Um plano de terapêutico, né? Não tinha. E aí eu descobri essa terapeuta muito boa, muito bacana. E aí foi quando eu pensei assim, interessante falar também. E há 2 semanas antes de eu fazer essa oração sincera com Deus, eu falar, Senhor, me mostra alguma coisa. 2 semanas antes, o meu esposo, né? Ele tinha conversado com o sargento no restaurante Caserna. Que o Caserna é o restaurante onde eu canto toda sexta-feira à noite, né? Sim. Eu sou fixa no Caserna, graças a Deus. E aí o meu esposo meu esposo é PM, né? E ele tirou serviço com esse sargento, que o sargento é o dono do Caserna, né? E aí ele tava falando, o dono do Caserna tava conversando com meu esposo, falando que tava precisando de um músico lá, né? Porque tinha um músico que tocava lá, mas ele foi embora e tal, e agora ele tava sem, nananã. E aí ele conversando, né, com meu esposo sobre isso, né? E aí meu esposo veio e falou comigo, Kelly, eu conversei com... Ele me chama de Kelly, né? E meu apelido é Kelly, se você quiser me chamar de Kelly também. E ele falou, Kelly, eu conversei com o sargento, o dono do caserno, que tá precisando de um cantor lá e tal. Por que você não canta? Você podia ir, né, tal, né? Ia dar um dinheiro mais, né, tal. Aí eu pensei assim, falei, não sei, né? Porque na época eu tava
eu cantava no Ministério de Louvor da igreja, né? Agora eu já não canto mais, né? Porque eu canto na noite. Sim. Mas isso não é uma bobeira, assim, que eu vejo, meu Deus do céu. Mas isso não influencia nada na minha fé, né? Eu cantar na noite, eu trabalhar com isso, não influencia nada na minha fé. Aí eu cantava no Ministério de Louvor e eu regi os jovens da minha igreja, né? Então eu tava bem à frente, né? Aí eu falei, não, Lúcio, não vou não, porque, né, tô participando de um monte de coisa lá da igreja, melhor não. Pensei assim, melhor não, você vai dar um bafafá, né, melhor não. Aí o Lúcio, tudo bem. E aí depois que eu fiz essa oração sincera, né, que aí eu fui lembrar que o meu esposo tinha falado isso, tinha comentado, né, pra eu cantar na noite, né. E eu já conhecia alguns cantores, né, que cantavam na noite, conhecia, por exemplo, Cadu Oliveira, né? E direto o Cadu vinha conversar comigo sobre os cachê dele, né? Os cachê que ele recebia, né? Sim. Eu falava, nossa, rapaz, dá um dinheirinho legal, assim, né? E aí foi quando caiu a ficha, sabe? Eu falei, quer saber? Eu acho que eu vou cantar na noite e o dinheiro que eu receber de barzinho, de restaurante, eu vou pagar a terapia. Foi isso que me fez, assim, tomar essa decisão, né? Então, às vezes, eu paro pra pensar, eu paro pra analisar e penso, rapaz, sabe o que eu acho que é de Deus, sabe? Mesmo que as pessoas digam, não, você tá errada, isso não é certo, você cantar na noite porque você é da igreja, sei lá o quê, sei lá o quê. Mesmo as pessoas dizendo isso, às vezes eu paro e penso, menino, eu acho que isso é uma intervenção divina, sabe? Porque hoje, meu filho tá fazendo terapia de segunda a sexta e é paga com dinheiro que eu canto, dinheiro do barzinho, do restaurante, dinheiro da música secular, é pago com isso. E é de segunda a sexta, é uma terapia, é todo dia em terapia. E antes ele fazia uma vez na semana, meia hora, e eu tava desesperada e eu não sabia o que fazer, sabe? Eu tava numa angústia, chorava à toa, numa angústia, eu não sabia como fazer, como pagar. E eu fiz essa oração sincera, cara, fiz essa oração sincera com Deus, falei, Senhor, me mostra alguma coisa, né? Uma terapia boa que eu consiga pagar. E agora eu tô muito satisfeita, graças a Deus. É isso. Então eu vejo como resposta de oração, cara. Então, o que as pessoas me falam sobre eu tá errada, porque tô cantando na noite, nananana, cara, isso nem entra na minha cabeça mais. E sabe que eu parei de me explicar? Parei de ficar me explicando, porque antes eu tinha isso, né? Eu ficava me explicando, não, mas é que eu tô pagando terapia, não, é que é pra pagar terapia, sei lá o quê. Não, mas Deus vai abrir outra porta, não, mas isso é o quê. Cara, meu Deus do céu. Eu parei de me explicar, sabe? Eu cansei, na verdade, eu cansei de me explicar. Então, quando a pessoa começa a falar demais, aí eu, amigo, fala sozinho que não tô a fim de discutir, entendeu? Sim. Eu tô mais ou menos nesse nível hoje. Meio que chega um momento que não adianta mais, né? E passou uma artista por aqui, a Criana, a Priscila Flor, não sei se você conhece. A Priscila, ela era missionária, cantou na igreja durante muito tempo, gravou CDs gospel durante muito tempo. Nem sabia. E quando migrou para o secular, digamos assim, então a igreja toda, né, virou as costas para ela e tal. E o caso dela ainda é mais grave que os pais dela parecem que são pastores, enfim. Então a história meio que se repete, né, assim. Só que o que me é estranho, e aqui eu não estou fazendo juízo de valor de pessoa nenhuma específica, tá? Tô falando de instituições religiosas grandes. Quando recebem dízimos e ofertas de artistas seculares grandes, não reclamam. É isso que eu acho irônico, né? Por exemplo, sei lá, o cara... Vou citar um exemplo qualquer, sei lá, o Gustavo Lima. Gustavo Lima é cristão, vai para a igreja tal e o dízimo dele vai para a igreja tal. Nenhum membro dessa igreja vai falar que o Gustavo Lima está errado. Então, tipo assim, é mais fácil dizer que você está errado por estar trabalhando, porque não é que você está indo pro barzinho se divertir. Não é que você está indo pro barzinho, deixei de ir pro culto hoje para ir pro barzinho. Não, você está trabalhando. É um serviço aquilo ali. Você está trabalhando. No final do seu expediente, você vai receber um salário como todo mundo que trabalha recebe. O médico que ele é cristão, quando ele está trabalhando, ele ainda continua sendo cristão. Médico e cristão. Por que o músico, quando vai trabalhar, tem que ficar preocupado se ele está ou não trabalhando? Se aquilo ali é ou não é. Quando um pedreiro está batendo lá um martelo ou fazendo uma massa, ele não está pensando se aquilo ali é santo ou não é. Ele está só trabalhando, ele está só cumprindo a carga. Exatamente. E o músico tem todo esse peso, porque primeiramente não é levado como um trabalho, e outra coisa também, eu ainda vou além, Keliane, de tudo isso que você falou, eu acho que se você não fizesse, ou se você não fizer
isso que Deus está te entregando como um talento, você está negligenciando o que Ele te deu. Porque não é todo mundo que sabe cantar, não é todo mundo que sabe tocar, não é todo mundo que tem um dom que você tem. Aí se você pega isso e fala, não vou fazer porque minha igreja disse que eu não posso, é como se você estivesse falando para Deus e falar, você errou na pessoa, você deu para a pessoa errada, entendeu? Você deu o talento para a pessoa errada, dá para outro, né? É como se você falasse isso para ele, né? Pô, você errou aqui, porque o único momento que eu posso usar isso aqui é dentro de um templo. Então, se você deu para mim, eu não posso usar aqui, então você errou. E não, cara, ele não errou. Eu sei também, óbvio que a gente está tendo uma conversa bem madura aqui, você e eu, porque nós somos pessoas bem maduras. Mas eu sei que essa discussão, ela não é tão fácil, não é tão preto no branco, para quem está imerso dentro de uma cultura religiosa. É difícil falar até para pessoas mais velhas, né? Você chegar para ela e tal. Mas agora não dá para aceitar que as pessoas queiram fazer disso, na verdade, te desmerecer por isso. Entendeu? Tipo assim, achar que teu trabalho é menos por isso. Achar que você não é mais cristã por isso. Entendeu? A gente pode julgar por qualquer outra questão moral, menos por isso. Então, e é exatamente isso que você falou, né? Por exemplo, vou até citar uma outra profissão. Vendedor de loja. Né? Vamos supor uma irmã da Assembleia, né, do Círculo de Oração, que eu sou da Assembleia de Deus, olha aí. Uma irmã do Círculo de Oração que trabalha numa loja de roupa. Aí lá tem saia, né? Saia de crente, né? De irmãs, assim, crentes e tal. E também tem mini saias, né? Tem mini saias, tem a calça bem apertada, né? A calça justa e tudo mais. Então tem roupa ali de crente e não crente, né? Vamos dizer assim. Isso, também a roupa também, para mim, não influencia em nada também, entendeu? Deixar isso bem claro. Mas que para muita gente a roupa influencia. Para muita gente, por exemplo, principalmente da Assembleia, assim, né? Não tô falando mal da Assembleia, que eu sou assembleiana, viu? Mas principalmente, assim, da igreja, os mais velhos, os mais antigos, ainda tem isso na cabeça, né? Que, você tem que se vestir como um crente e tal, não, né? Mas ali tem a roupa santa e a roupa não santa. Vamos dizer assim. E a irmã que trabalha como vendedora dessa loja, ela não pode escolher o que ela vai vender, entendeu? Exato. Ela tem que bater a meta dela. Ela não pode chegar lá, chega uma mulher lá, eu quero comprar essa mini saia. Não, essa mini saia você não pode usar, porque isso aqui, não, vai mostrar suas curvas, sei lá o quê. Não pode. Ela, não, vou te mostrar essa saia, porque essa saia é longa, é abaixo do joelho, sei lá o quê, essa aqui você pode comprar. Ela não vai fazer isso, entendeu? Até porque não pode, ela vai ser demitida se ela fizer isso. E a mesma coisa também um garçom, né? Inclusive, canto ali na adega, né? Eventualmente eu canto na adega. E lá tem um garçom, é muito legal ele, é da igreja videira. E ele tem teologia, ele é formado em teologia, ele é muito, assim, conhecedor, assim, eu gosto de conversar com ele, sabe? Porque ele fala de Jesus, assim, de forma muito gostosa de conversar sobre Jesus com ele, né? E aí, sempre quando eu termino, né, de cantar, que eu vou guardar minhas coisas, vou guardar meu som, guardar o violão, a gente para e fica conversando, né? E aí eu tava analisando, né, sobre ele, né? Falei, rapaz, olha que interessante, ele é cristão, mas não é por ele ser cristão que ele vai deixar de trabalhar num bar, né? Ele trabalha num bar, entendeu? Inclusive, alguém pede uma cerveja pra ele vai lá, entrega a cerveja, não vai falar, essa cerveja você não pode tomar, sei lá o quê, entendeu? Ele não vai pregar pro cara que ele não pode tomar cerveja porque é pecado, entendeu? Não. Não, aí eu também não acho que é pecado tomar cerveja, sabe? E eu. Ai, meu Deus. É muita coisa, muita polêmica, meu Deus do céu. Mas, enfim, ele não vai, você tá entendendo? Ele não vai abrir mão ali de trabalhar num bar porque ele é cristão. Ele precisa ganhar o dinheiro dele, né? E ele é garçom. Exato, né? exato. Mas, e aí, por falar em garçom também, esses dias eu fui cantar num restaurante Cantinho da Gente, né? Você já foi nesse restaurante? Lá é muito gostoso, Não, ó. Cantinho da Gente. Lá é muito bom. E aí tem um garçom lá que eu já conhecia ele já de antes, né? E ele é evangélico também, né? Ele é cristão também. E aí, quando eu cheguei, que eu fui perguntar onde eu podia estacionar, né? Cheguei com o carro, baixei o vidro, falei, eu posso estacionar, tal. E aí ele me viu de longe, aí ele gritou bem assim, a paz do Senhor, irmão! E olha, estaciona aqui, fica à vontade. A paz do Senhor! Da hora. Achei tão legal. Aí eu cheguei em casa falando pro meu esposo, né? Eu falei, cara, tava parecendo que eu tava chegando num culto. Parecia que eu tava chegando para um culto, né? Porque o cara chegou falando bem alto, a paz do Senhor. Tava um monte de gente olhando assim, nossa, que estranho, dando paz assim pra cantora, né? Sim. Mas foi muito legal. Eu já tô fora do meio religioso já há muito tempo, né? Eu acho que fez 10 anos esse ano. Né? Faz 10 anos que eu sou cristão fora de templo, não sou ligado a nenhuma igreja. A última igreja que eu fiz parte foi em 2018.
Então faz muito tempo Sim. que eu não tô mais imerso nesse meio. Então aí, depois desse tempo, eu criei um grupo junto com amigos meus, que é um grupo que não tem tempo, a gente se reúne em casa, pai e tal, e isso se sustenta há 10 anos já. Então já faz muito tempo que eu não tô ligado a isso, mas volta e meia, quando eu ouço alguma história desse tipo, desse gênero, né, eu lembro que do quão difícil é para muita gente. Essa coisa do julgamento também, essa coisa do olhar porque você faz, o que você faz é muito mais importante do que você é. Então é por isso que hoje em dia é muito mais simples você ser um, sei lá, crente, porque você faz coisas de crente. Então assim, Verdade. Isso na prática não faz sentido nenhum, porque a gente vê Não faz muita sentido. gente que tá dentro do meio religioso, que realmente, sei lá, é uma pessoa que vai para a igreja toda semana, que, enfim, tem todo um estereótipo de crente, mas se você conhecer ela fora daquele ambiente, na escola, por exemplo, na faculdade ou na rua, você vai ver que é uma pessoa que vai totalmente contra o que ela diz pregar, o que ela diz viver, né? Porque a gente às vezes esquece que as pessoas, elas não são um retalho, as pessoas são a totalidade. Então, sei lá, a Kellyanne, ela não é só uma cantora, ela é também uma cantora, mas ela é mãe, ela é filha, ela é esposa, ela é um monte de coisa dentro de um pacote só. Então, assim, e além de tudo isso, ela é cristã. Então não é que, tipo assim, ela é cristã e ela é também cantora e ela é... Não, ela é tudo isso junto dentro de um pacote só. E as pessoas acham mais fácil, e realmente é mais fácil, separar essas coisas, né? Não, agora eu tô sendo crente porque eu tô na igreja, mas quando eu sair daqui eu não vou ser crente, eu vou ser filho da minha mãe. Aí daqui a pouco eu vou ser cidadão porque eu tô na rua dirigindo, mas aí quando eu sair eu vou ser um consumidor de um restaurante. E aí as pessoas ficam se adequando, sendo que não dá pra fazer isso, né? Na prática não dá pra fazer isso. Ou você é a Kellyanne que serve a Deus e que canta, e que é mãe, e que é filha, e que é cristã, ou você não é nada disso, né? Ou as pessoas só vão ter de você falsas interpretações de quem você é. Caramba, eu falei bonito agora, viu? Né? Pois é verdade. E sobre o que você falou, né? Da pessoa viver uma vida, mas, né, na verdade, ela se diz cristã, mas a verdade é que quando você vai olhar ela na faculdade, na escola, ela é uma pessoa totalmente diferente do que ela prega, né? E eu vejo isso muito, eu vejo demais isso no meio cristão, assim, no meio evangélico, né? Por exemplo, às vezes a pessoa, vamos falar de novo das vestes, né? Das roupas. Eu falei lá da loja, né, de vender roupa e tudo mais. Às vezes a pessoa se veste tão bem, né, se veste como um crente mesmo, assim, né, sabe? Às vezes a pessoa, né, se é mulher, né, veste aquela roupa bem comportada, né, sem decote, entendeu? Aquela saia abaixo dos joelhos e tudo mais, né, se é um homem, tá ali todo dia engravatado, com um terno dentro da igreja, né, engravatado, bonitinho e tal. Mas aí fora do meio daquele meio da igreja, fora da igreja, dentro de casa, às vezes ele é um pai, sabe, ruim, que xinga os seus filhos, que maltrata os seus filhos, que maltrata a tua esposa. A gente não sabe como é a vida da pessoa, como que é a vida da pessoa. E aí, será que é exatamente, será que Deus quer, tipo, a palavra na verdade é essa, será que Deus é tão superficial assim, entendeu? Que ele quer o exterior da pessoa, tá entendendo? A aparência da pessoa, nossa, a aparência dela é muito bonita, né? Então, aparentemente, ele é um cristão de verdade. E não é, né? Às vezes a pessoa é todo tatuado, né? É todo tatuado, todo feio, todo esquisito, mas ele tem um coração puro, né? Ele tem um coração, ele ama o próximo, né? Que é o mandamento de Jesus, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Esse é o mandamento que Jesus deixou. E aí, às vezes, ele é aquela pessoa que ama o próximo, que está sempre disposto a ajudar e tal, mas por fora fala, esse cara não é crente não, olha que esse cara anda, olha essa roupa, olha essa tatuagem, sei lá o quê, né? Então, cara, as pessoas pensam que Deus é superficial, entendeu? Sim. Às vezes eu penso isso. Não, exato. E, cara, nesses 10 anos que eu te falei que eu tô fora, eu percebi que o meio evangélico, né? Vou colocar tipo meio evangélico para poder colocar a maior quantidade de igrejas possíveis dentro dessa reflexão. Se abriu muito, assim, para muita coisa. Então, sei lá, se abriu muito para muitas novidades. Então, por exemplo, talvez se você fizesse esse movimento há 10 anos atrás, de cantar na noite, seria muito mais mal visto do que é hoje. Hoje ainda é, para você acabou de externizar isso. Mas hoje não é tão mal visto assim, até para quem não é da igreja, por exemplo, né? Então, assim,
E aí fica aquela questão dúbia, né? Um lado diz, a igreja se perdeu. Aí outro lado fala, não, a igreja se abriu para entender as coisas. Sim. A igreja se modernizou. Para muita gente essa frase, a igreja se modernizou, é um absurdo. Mas para outros é um privilégio. É muito bom. E aí a gente fica naquele meio termo, caramba, e aí? Como é que aonde é que a gente se encaixa aqui? Vamos para cá, vamos para lá. E aí, cara, eu acho que aí é o ponto de curvatura sensacional para todo mundo, porque hoje em dia não tem mais ninguém ignorante não, só se quiser, entendeu? Então hoje você pode abrir a sua Bíblia, abrir a sua internet, abrir, sei lá, aplicativos que tem aí que você pode ver o texto no grego, no original, como foi escrito, no hebraico. A informação está aberta hoje para todo mundo, quem quiser ouvir, quem quiser ver. Então hoje ficou mais legal, porque se você tiver com dúvida em algo, primeiramente, se você é cristão, você faz o que a Kellyanne fez, vai orar, né? E segundo, você vai procurar entender as coisas, você vai procurar entender, você vai procurar conversar com pessoas do meio, você vai procurar, mas vem cá, isso aqui, como é que funciona isso aqui? Isso aqui é assim mesmo? Isso aqui não é? Porque é muito fácil julgar a Kellyanne por estar cantando na noite, mas é difícil pagar a terapia do filho dela. E aí, você vai fazer o quê? Exatamente. É verdade. E o que você falou agora era uma das minhas armas. Que eu usava. Quando alguém falava, ei, mas você tá cantando no mundo, sei lá o que, tá cantando no mundo, não, você é uma menina crente, blá blá blá, essas coisas, né? Aí eu falava, paga a terapia do meu filho, que eu paro de cantar. Eu falava isso, né, antes, mas agora eu não falo mais, sabe? Porque é aquela questão, né? Deixa falar, eu não vou conseguir mudar a mentalidade da pessoa e a pessoa não vai conseguir mudar a minha mentalidade. Então hoje eu deixo pra lá. Entendeu? Igual eu falei, eu parei de me explicar. Até com meu pai, né? Meu pai não vai me ouvir mesmo, provavelmente, então eu posso falar aqui um pouquinho. Inclusive até com meu pai, né? Com meu pai, ele não entendeu muito, assim, essa questão de eu estar cantando à noite, mesmo que seja para pagar terapia para o meu filho, né? Ele ainda acha que é errado e tal, né? Uhum. Mas, e aí eu falava, pai, então faz o seguinte, você me ajuda com R$1.000 aí do seu salário, que o resto eu me viro, o resto eu pago. Pode ser e tal. E aí ele sempre, não, eu tava pelas beiradas, né? Ele ficava, não, que isso, sei lá o quê, não, mas eu não tenho como, sei lá o quê, não, eu tava pelas beiradas, né? Hoje eu parei, sabe? Porque pra não magoar ele, né? Pra parar de ser chata, entendeu? Porque a gente vai acabar se magoando, então eu parei de falar. Quando ele começa a falar, daí eu tento mudar de assunto, vou para outro rumo, entendeu? Pra gente não se magoar, entendeu? Porque eu já entendi que eu não vou conseguir convencer ele, entendeu? De que o que eu tô fazendo é apenas um trabalho e não muda nada da minha fé, não muda nada, né? Por exemplo, eu não mudei a minha forma de falar com Deus, a minha forma de orar. Eu continuo frequentando a igreja, eu continuo falando de Jesus para meus filhos, né? Inclusive minha filhinha, ela ama Jesus, sabe? Eu tava até falando isso com meu esposo ontem. Eu acho tão lindinho, ela é tão assim inocente, né? E ela gosta de orar, né? Quando a gente vai colocar ela para dormir, ela pede para orar. Ela fala, quer fazer oração? Ela tem 2 aninhos, 2 anos e meio, e ela pede para orar. E ela já até sabe iniciar uma oração. Ela fala, Pai do céu, muito obrigado pelo dia, e o resto ela se embanana, né? Mas esse início, ela já até consegue já fazer essa oração. Eu acho lindo, assim, lindo, sabe? As pessoas confundem muito, né, uma coisa com a outra, né? Confundem muito, assim. Já até me perguntaram assim, mas e seu esposo? E a sua família? Como é que fica? Você cantando na noite e tal? E já me perguntaram, bem no início me perguntaram isso, né? Você cantando na noite, você é casada, sei lá. As pessoas confundem as coisas. Eu falei, mas eu tô trabalhando, não tô traindo meu esposo. Elas vão para um lado que não tem nem como nada a ver. Elas arrumam um lugar para ir, né? Pois é. Não tem nada a ver. E é uma coisa, sabe? Eu não vou abrir mão, assim, não é porque eu tô cantando à noite que eu vou abrir mão da minha família, que eu vou abrir mão do meu esposo. E o meu esposo foi o que mais me apoiou, que me incentivou, né, a iniciar, né? Falou, não, vai lá, canta lá na noite e tal. Né? Ele que comprou o som, ele que comprou meu violão, foi ele que comprou, ele que fez os investimentos, né? Passou o cartão dele e comprou para eu começar. Então, cara, não, sabe? Não é só por isso também. Claro que não é só porque ele comprou o som que eu, entendeu? Mas eu não vou abrir mão da minha família, não vou abrir mão da minha fé. Você tá entendendo? Não vou abrir mão. As pessoas confundem as coisas. Não, mas você é casada, você é mãe, tá lá cantando no barzinho, não sei o quê. Poxa, o que tem alguma coisa com a outra? Eu tô trabalhando. É estranho.
É muito, cara, é difícil, assim. Eu não sei se tu já chegou a ler, tem um livro muito bom, inclusive, para artistas cristãos, que é A Arte Não Precisa de Justificativa, do Huckmark. Já leu esse livro? É cristão, nunca li. É, Não conheço. é do Huckmark. Manda depois pra mim o link, Vou te ou se mandar. você tiver em PDF. É um livro muito bom. Eu li ele há muito tempo atrás. Tem um outro livro dele, tá aqui na minha mesa, mas eu não vou achar. Tem outro livro dele também muito bom, que ele era um artista, ele era teólogo, óbvio, né? Mas ele era um artista cristão que ele falava, e isso no século XX, tá? Ele falava Legal. de como o cristão se manifesta através da arte, e essa arte não necessariamente precisa ter glória, Deus, Jesus, luz. Inclusive, sei lá, a gente pode citar exemplos de grandes artistas cristãos que não são gospel, né? Porque as pessoas esquecem que gospel é um mercado, né? Então, Sim. sei lá, gospel não é... Gospel é um mercado, exatamente. Na verdade, a gente podia passar a tarde toda falando sobre esse assunto, claro. né? Sobre é um assunto bem longo. É um assunto bem longo, mas é aquilo que você falou. Quem está disposto a ouvir e a entender, vai ouvir, vai dar moral para isso, mas por exemplo, eu não vejo tanta restrição assim, tanta polêmica assim pro cara que é cristão e a segurança, por exemplo. Segurança na noite, numa balada noturna, por exemplo. Não tem tanta, né? O cara pode ser segurança e tá tudo bem. E igual você falou também, né? No início você falou que hoje tá mais moderno, né? O meio cristão, né? E aí tem as Olimpíadas, né? A gente tá no meio das Olimpíadas e tal. Eu lembro, quando eu era mais novinha, o meu pai, ele meio que julgava um pouco as Olimpíadas, assim, sabe? A gente não podia assistir. Porque era competição. Fica um competindo com o outro. Competição não é coisa de Deus. Entendeu? Meu pai falava meio que meu pai é bem assim, bem radical, né? E ele, não, fica competindo com o outro, isso não é de Deus, não é pra ficar assistindo. Nem Copa do Mundo. Vixe, agora, depois de muito tempo que ele começou a assistir a Copa do Mundo, tu acredita? E aí, ele achava muito errado, por exemplo, ficar falando que o Kaká, ele era evangélico, que o Kaká era cristão. Ele achava muito errado. Esse cara não é crente de verdade, porque ele joga bola, joga na seleção, não sei o quê. Não, cristão tem que renunciar. Cristão tem que renunciar, e sei lá o quê. E aí, hoje ele já parou de falar essas coisas, né? Inclusive, teve a Raíssa lá, né, que falou em Libras, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Achei lindo, né? Lindo. E teve... Não, achei muito lindo. Teve aquela... eu acho que era de judô, né? Lutadora de judô, não sei. Que falou de Jesus para outra, que era amiga dela, e aí a outra falou, não, dá glória a Deus, você venceu, dá glória a Deus, uma coisa assim. Não sei se você chegou a ver. Eu vi também. E aí, então a gente vê, assim, muitos cristãos, né, ali, competindo nas Olimpíadas, né, e antigamente era mal visto, assim, pelos crentes antigos, né, antigamente era mal visto, porque você está competindo, você não pode competir com o seu próximo, né? Nós somos irmãos, Deus não gosta de competição. E meu pai mesmo, ele tinha essa ideia, né? E hoje já não tem mais isso, né? Então, acho que conforme o tempo vai passando, né, vai ficando mais fácil, assim, das pessoas aceitarem as coisas, né? Mas, assim, sobre a minha música, sobre a minha arte, né? Vamos lá, voltar aqui. Eu sou tranquila, sabe? Sou tranquila quanto a isso. E antes eu ficava chateada. Antes eu ficava chateada quando as pessoas vinham, né, falar que eu estava errada, vinham pregar para mim, né, para eu parar de cantar na noite e tal, não, porque isso não era coisa de Deus, não era o que Deus queria para mim, porque eu abri mão do meu ministério, tá. Na verdade, eu não abri mão do meu ministério, né, a igreja que não quis mais aceitar o meu ministério, foi isso que aconteceu. Mas eu não deixei de frequentar a igreja por isso também, continuei frequentando a igreja porque eu gosto, sabe, é um lugar que eu me sinto bem, sabe, que eu vou para adorar, entendeu, para ouvir louvores, para ouvir a palavra, eu gosto. Então, continuei frequentando, eu e minha família. Mas isso não me atinge. O que as pessoas falam, o que as pessoas acham sobre eu cantar na noite, sobre o meu trabalho, o que as pessoas acham sobre o meu trabalho, isso não me atinge mais, entendeu? Eu não me importo mais. Né? Porque, é igual eu falei, eu não vou conseguir mudar a mentalidade delas. Elas também não vão conseguir mudar a minha mentalidade. Né? Então, tudo bem. Cada um com a sua mentalidade. E eu só preciso, assim, me explicar para Deus, sabe? Hoje eu penso, cara, só preciso conversar com Deus sobre isso, né? E Deus, ele conhece todas as coisas, sabe? Deus, ele conhece o meu coração, né? E ele sabe o porquê das coisas. O porquê que eu tô fazendo isso, né? O porquê que eu tô cantando lá no barzinho, que amanhã mesmo já vou lá cantar no caserna, né? Deus sabe o porquê. Deus sabe os meus porquês, os meus motivos.
E eu acredito muito, assim, sabe? Eu acredito muito que foi a mão de Deus. Foi a mão de Deus, sabe? Eu estar cantando na noite hoje, eu estar trabalhando com isso, eu acredito muito que foi a mão de Deus. Porque hoje eu vejo meu filho fazendo terapia todos os dias e eu vejo os resultados, sabe? E eu não estou atolada em dívidas. Eu não estou atolada em dívidas porque eu estou pagando com o barzinho, estou pagando com a música da noite, sabe? E eu dou glória a Deus por isso. Entendeu? Eu glorifico o nome de Deus por isso. E quem entender, tudo bem, melhor ainda, né, pra mim. Mas quem não entender, tudo bem também. Eu não me importo mais. E tá tudo bem. A minha fé continua sendo a mesma. Eu creio que Jesus é filho de Deus. Eu amo Jesus, eu amo a palavra. Eu continuo sendo cristã, da mesma forma que eu era antes. Só que agora eu tô trabalhando num ramo que eu não trabalhava antes. É isso. Entendeu? Com certeza. E assim, como é que foi pra você? É porque você estudou música também, né? Então acho que a questão do repertório, ela te ajudou muito durante a faculdade, você procurar conhecer músicas diferentes, mas eu já trouxe até, tipo, a Abigail também, ela é filha de crente também, então para ela foi conhecer música muito tarde, música secular, né? Eu não odeio esse termo, música secular, mas enfim. Tu não gosta desse termo? Não, eu odeio esse termo. Eu não gosto do termo música do mundo, que o povo fala, música do mundo. Não, é pior a música ainda, gospel é do mundo. É pior ainda falar música do mundo, mas enfim. Qual é o termo que você usa? Cara, eu falo música. Música. Tá música. Música MPB, né? Ela veio conhecer música MPB de uns tempos pra cá. Então, pra você, assim, como é que você montou o seu repertório para cantar nas noites? Quais são as suas principais referências e tal? Então, eu já dava aula, né? Eu dava aula de música. Eu comecei a dar aula de música em 2015, 2014, eu acho. Final de 2014, isso mesmo. Outubro, mais ou menos, ali, de 2014, que eu comecei a trabalhar na escola de música, entendeu? Onde eu fiz aula de música, né? Pode falar o nome da escola? A Escola de Música São Renovo. É lá de Rondônia. Tem em Porto Velho e tem em Ji-Paraná. E aí, eu fiz aula de música nessa escola e depois o rapaz me contratou para iniciar lá, dando aula de música, né? Quando a gente dá aula de música, a gente não pode escolher, né, o que o aluno vai aprender. Ali eu tenho um aluno católico, espírita, evangélico, tem aluno de todos os jeitos, entendeu? Então, né, e tem aluno que é roqueiro, tem aluno que é sertanejo, entendeu? Tem aluno que gosta do MPB. Cada um tem o seu estilo musical preferido, né? E aí eu não podia escolher, eu tinha que aprender as músicas para dar aula, né? E ali foi que eu aprendi, que eu fui conhecer, foi ali, eu fui conhecer, assim, as músicas, né, o MPB, eu fui conhecer, por exemplo, Roupa Nova, né, eu lembro que eu ouvia muito Roupa Nova ali quando eu estava de Paraná, gostava demais de Roupa Nova. Eu gosto ainda, né, só que eu já parei um pouco de ouvir tanto, eu não ouço tanto quanto antes. Então foi ali que eu comecei a ouvir Djavan, Skank também, né, então, porque os alunos vinham me pedir música, né? E também o sertanejo também, né? Que eu lembro que foi bem na época que estava estourando as mulheres no sertanejo, né? Foi mais ou menos nessa época aí. Que veio a Marília Mendonça com a música Infiel, né? Marília Mendonça, Maraísa, Simone Simaria. E aí eu tinha que aprender essas músicas para eu passar para os meus alunos, entendeu? E a gente não pode escolher, Inclusive, até quando eu estava dando aula de música, voltando de novo pro povo da igreja, né? Muita gente da igreja me criticava também, porque eu ensinava as músicas, né, que o povo me pedia. Eu estava falando, mas ele tá pagando a aula, eu tenho que passar a música que ele tá pedindo. Não, mas você tem que falar para ele, você tem que passar as músicas da igreja para ele aprender. Mas por quê? Tinha gente que falava isso, entendeu? Você tem que ensinar no violão, vai ensinar o violão, você tem que ensinar os hinos da igreja, né, no violão, lá para as pessoas, entendeu? Eu falava, mas gente, vai parar de fazer a aula, né? O aluno vai ver, essa professora não quer me ensinar porque eu tô querendo aprender, nunca mais eu vou nessa escola. Vai fazer isso, ele vai parar de fazer aula de música, entendeu? Então, a gente tem que agradar os alunos, né? Então, foi ali que eu aprendi. A maioria das músicas que eu sei hoje foi ali quando eu dava aula lá no Som Renovo, há muito tempo atrás. Foi assim que eu comecei. É claro que eu não sabia todas, né?
quando eu comecei a cantar na noite, né? Muita música que eu canto agora, muita música que eu canto hoje, eu não conhecia ela, né, ainda, né? Mas aí, por exemplo, tem alguém lá me pede, por exemplo, eu não tô lembrando de nenhuma música agora, mas alguém me pede uma música lá que eu não sei, entendeu? Geralmente eles anotam, né? Eles anotam no guardanapo, lá escrevem no guardanapo, pede pro garçom me entregar lá, eu acho bem legal. E aí eu falo, poxa, amigo, eu não conheço essa música, mas eu vou ouvir, tá bom? Eu vou tirar ela, depois, na próxima, eu passo pra você. E aí eu faço assim, aí quando chego em casa eu escuto a música e tal, e aí eu pego a música, tiro a música, eu escuto, né? Eu analiso primeiro, eu sempre analiso, tem música que eu finjo demência também. Sim. Tem música que, eu nem lembrei, olha, de tirar tua música, cara. Quando a pessoa chega de novo, né? Você tirou aquela música lá. Eu, poxa, nem lembrei, olha, de tirar. Porque aí é igual eu falo, que eu analiso a letra, né, da música, né? E aí, mas a maioria tem muita música hoje que eu fui aprender, assim, já tocando no barzinho, já, né? Depois do meu repertório pronto, que depois eu fui enfiando no meu repertório já pronto, né? Que aí o cliente pede, e aí eu ouço em casa, tiro ela, prendo a música e depois eu levo pra lá. Tem muita música assim. Da hora. Cara, muito bom trocar essa ideia com você. Mais uma vez falando, né, que a gente tentou encaixar nossas agendas aí. Eu queria te agradecer enormemente por você ter aceitado o convite, né? Te conheci através lá do Tereré Top, né? Quando você foi tocar lá. Sim. E aí você divulgaram lá a sua presença lá e eu te coloquei como uma convidada aqui na minha lista de convidados. E muito legal ouvir um pouco da sua história também. Eu acho que por seu público é muito bom, né, de se conhecer um pouquinho mais a Eliane, além da cantora que canta nas noites. E esse final eu sempre costumo dizer que é o lugar de falar do convidado, né, onde o convidado pode falar o que quiser, falar alguma coisa que eu talvez não tenha perguntado, porque não ficou claro que não é uma entrevista, é um bate-papo, né, então como todo bate-papo, conversa só vai, não tem influências, então fique à vontade, mais uma vez, obrigado por ter colado aqui. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz com o convite, viu? Inclusive, lá no Tereré Top, você citou o Tereré Top, né? Eu lembrei do dia que eu fui cantar lá, né? Tinha um cliente lá na mesa, né? Quando eu comecei a cantar, eu comecei com a música Leãozinho. Gosto muito de você, Leãozinho, caminhando sobre o sol. Tu deve conhecer a música, né? E eu comecei com essa música muito fofinha, né? Aí, quando eu terminei de cantar a música, o rapaz que estava bem na frente falou, mas você canta MPB, Eu pensei que você ia cantar gospel. Aí eu falei, não, menina, MPB é rock, meu repertório, se quiser pedir, viu? Se quiser pedir uma música, pode pedir que eu atendo, se eu conhecer a música. Aí ele, nossa, mas você tem uma cara de menina que canta música da igreja. Eu falei, mas eu sou evangélica. Aí eu falei, não, mas eu sou evangélica, eu sou cristã. Ele, eu também, eu sou da igreja. Aí a gente já começou a entrar no papo da igreja. Toda vez que eu vou cantar num lugar, tem alguém que é da igreja também. Aí a gente entra no papo de igreja e tal. Ele, não, mas eu achei muito legal que você tá cantando aqui, né? É difícil achar gente da igreja que canta na noite e tal, não. E aí achei super interessante. Eu lembrei dele agora que tu foi falar do Tereré Top. Pois é, mas assim, sou muito grata, viu, pelo convite, por ter falado aqui um pouquinho da minha história, e tem muita gente ainda que não sabe da minha história, assim, do porquê que eu comecei a cantar na noite, né? Tem muita gente, tem muito parente, né? Os meus tios, a maioria não sabe, né? Justamente porque eu parei de me explicar, né? Igual eu falei, eu não vou ficar me explicando mais, eu vou tocar minha vida, cantar na noite, pagar terapia e pronto, né? E aí como eu parei de me explicar para muita gente ficou sem saber, né, que eu já tava de saco cheio de ficar me explicando, aí muitos nem ficaram sem saber porque que eu tô cantando na noite, né? E aqui é uma porta, né, que você abriu para mim, né, para eu poder contar um pouco da minha história, para eu falar um pouquinho, né, do meu filho, né, que é autista, do porquê que comecei a cantar na noite. E eu achei muito gostoso, assim, essa conversa, viu? Espero que um dia a gente possa conversar novamente. Claro, com certeza. Obrigada, viu, pelo convite. Tamo junto, até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.